cigarro não é bom em nenhum momento da vida. E isso a gente está cansado de saber. Quando falamos de coronavírus, então, o pulmão de um fumante é mais suscetível a doenças respiratórias, um prato cheio para a Covid-19. E na semana em que se promove o Dia Mundial Sem Tabaco, nada melhor que dedicar uma edição a este alerta. O programa especial de hoje conversa com a médica Tânia Cavalcante, secretária executiva da comissão que cuida da Política Nacional de Combate ao Tabaco. Seja bem-vinda à TV Justiça, doutora Tânia. Muito obrigada, Evene. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. Doutora, qual é a relação de preocupação que a gente tem que ter entre o tabagismo e o coronavírus? As evidências têm mostrado que os fumantes, eles têm duas vezes, quando infectados pela Covid-19, eles têm duas vezes mais chances de terem um quadro mais complicado, de necessitarem de internação de UTI e de ventilação mecânica, né? E também um risco maior de ir a óbito do que os não fumantes infectados. Então, isso é muito importante. É um alerta que se faz agora no Dia Mundial Sem Tabaco sobre essa relação entre tabagismo e Covid-19. Importante dizer que o tabagismo também é uma pandemia. Desde 1986, a Organização Mundial da Saúde reconhece o tabagismo como uma pandemia que hoje gera 8 milhões de mortes no mundo, no Brasil 157 mil mortes. E é uma pandemia que vai tender a agravar a pandemia da Covid-19. Doutora, 2020, o número de fumantes no Brasil ainda é preocupante? Sim, embora a Política Nacional de Controle do Tabaco ela seja considerada uma política de sucesso nacionalmente e internacionalmente, isso por conta da redução da proporção de fumantes na população, que na década de 80, no final da década de 80, era em torno de 35%. A gente tinha 35% da população adulta fumante. Em 2018, essa proporção caiu para 9,3%. Mas é preocupante pelo seguinte, porque uma proporção baixa num país populoso como o Brasil significa muita gente fumando. São 20 milhões de fumantes no Brasil ainda. 20 milhões equivale a 7 vezes a população do Uruguai. Então, nós temos 7 vezes a população do Uruguai como fumantes aqui no Brasil, sob risco de desenvolver uma série de doenças que todo mundo já conhece, como o câncer, as doenças cardiovasculares, hipertensão, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o enfisema, né, que todo mundo conhece, e inclusive a diabetes. Agora a gente tem também a questão da Covid-19, que preocupa mais ainda. Essas doenças que o tabagismo já causa no Brasil, elas geram um custo enorme para o Brasil. A gente tem, além das 157 mil mortes, que não tem preço, né? Mas o custo dessas doenças chega a 57 bilhões de reais por ano, com o tratamento e com a aposentadoria precoce. Aí, quando você vai colocar na balança o quanto o Brasil arrecada de impostos sobre cigarros, 13 bilhões, ou seja, é um prejuízo imenso que vai tender a aumentar agora com essa associação entre tabagismo e Covid-19. Por quê? Porque os já sobrecarregados sistemas de saúde vão ser sobrecarregados por fumantes que vão desenvolver as doenças graves, o quadro grave da Covid-19 quando infectados. Então, a gente precisa trabalhar agora, nesse momento da pandemia, colocando a Política Nacional de Controle do Tabaco, o seu fortalecimento, a implementação de medidas que ainda não foram implementadas com prioridade para o enfrentamento dessa pandemia da Covid-19. E ajudar os fumantes a deixarem de fumar, apoiar os fumantes que querem deixar de fumar. Além disso, também atuar para evitar que novos fumantes comecem, principalmente os jovens, os adolescentes, que são o principal alvo do mercado de produtos de tabaco. Doutora,
a política nacional, ela prevê a conscientização principalmente, né? Como é que é feito esse trabalho de informação, de mostrar para as pessoas que fumar é perigoso, fumar faz mal à saúde e que não é um bom negócio? A Política Nacional de Controle do Tabaco, na verdade, ela tem um conjunto de medidas. Uma dessas medidas é a educação, é a informação, campanhas, né, a utilização dos meios de comunicação para passar mensagens como essas que nós estamos passando aqui pela TV Justiça, mas tem uma série de outras medidas que fazem parte de um tratado internacional que o Brasil ratificou, que é a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para Controle do Tabaco. Esse tratado ele foi ratificado pelo Brasil, pelo Congresso Nacional do Brasil, em 2005 e promulgado pela Presidência da República em 2006. O que esse tratado preconiza? Quer dizer, na verdade, esse tratado ele é a Política Nacional de Controle do Tabaco, ele é uma política de Estado. Quando o Brasil ratifica, a gente torna esse tratado uma política, a implementação desse tratado uma política de Estado. Então, esse tratado tem uma série de medidas multissetoriais, além das ações de educação, como você bem colocou, que é o artigo 12 dessa convenção, nós temos a necessidade de ajustar leis nacionais para proibir fumar em ambientes fechados, que o Brasil já fez em 2011, a regulamentação dos produtos em si, no que tange aos teores das substâncias tóxicas e emitidas pela fumaça e por vapores, etc., dos produtos, a colocação de advertências nas embalagens, a proibição do uso de termos light, ultralight, são termos enganosos, não existe cigarro menos ruim do que outros, todos são ruins, todos matam. Leis para proibir a propaganda, né, para impedir que as embalagens de tabaco sejam usadas como propaganda. Então, tudo isso está previsto nesse tratado. A política tributária voltada à redução do consumo. Então, é preciso, por exemplo, o Brasil adotou, né, a Secretaria de Receita Federal faz parte dessa comissão interministerial que é coordenada pelo Instituto Nacional do Câncer, que tem o ministro da Saúde como presidente. A Receita Federal, ela faz parte dessa comissão e ela tem uma política tributária sobre cigarros voltadas para a redução do consumo. Existe uma política de preços mínimos para cigarros. Então, o objetivo dessa convenção é evitar práticas de mercado que são predatórias de crianças e adolescentes para o tabagismo. Se a gente for olhar as estatísticas, hoje no Brasil e no mundo, 80% a 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos de idade. Por isso que o tabagismo, além de ser uma doença do cérebro, desde 1993 é reconhecido como uma doença, é também uma doença pediátrica, porque a maior parte dos fumantes se tornam dependentes da nicotina ainda na infância e adolescência. Então, esse tratado, essas medidas, junto com as medidas educativas, as leis, o aumento dos preços dos cigarros, fazem parte de um contexto para não só mudar a aceitação social do tabagismo nos países, como também evitar que crianças e adolescentes comecem a fumar. Tem um artigo que trata também do tratamento para deixar de fumar, que é o artigo 14. Então, os países que fazem parte desse tratado, inclusive o Brasil, precisam adotar medidas para oferecer gratuitamente o tratamento para deixar de fumar para os fumantes que assim o desejarem, que é o que o Brasil também tem feito. Dentro de casa, doutora, como fazer essa conscientização? É a pergunta do Raimundo Bezerra. Vamos ouvir? Gostaria de saber como explicar para os meus familiares e os meus amigos fumantes qual a relação do cigarro com o coronavírus. Uma das coisas importantes que as pessoas precisam saber, né, em relação ao coronavírus, é que as doenças que o tabagismo causa, como eu já falei, as cardiovasculares, o infarto, pressão arterial, a hipertensão arterial, as doenças pulmonares e a própria diabetes também que está relacionada ao tabagismo, elas também
compõem grupos de risco que aumentam as complicações para o tabagismo. Além disso, a fumaça do tabaco ela é altamente tóxica. Ela vai gerar alterações no organismo do fumante similares às que a Covid gera. Por exemplo, hipóxia. O que é hipóxia? É a diminuição da oxigenação do sangue. O monóxido de carbono que sai da fumaça do cigarro, ele tira o oxigênio do sangue, ele diminui o transporte de oxigênio para os tecidos. Por isso que o fumante tem menos fôlego. E a hipóxia também está presente na infecção pela Covid-19. Além da hipóxia, né, o fumante ele vai ter lesões na parte interna dos vasos pelas substâncias tóxicas que ele inala todo dia. Essa camada interna dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias, a gente chama endotélio. E essa inflamação generalizada que o fumante tem por conta da ação tóxica dos elementos da fumaça do tabaco, ela também gera aumento da tendências de formação de coágulos, que a gente chama hipercoagulabilidade. O sangue do fumante ele tende a ter mais formação de trombos, exatamente por conta desse processo inflamatório, por conta dessa hipóxia. Por que eu estou falando esses três elementos? Que são exatamente esses três elementos que a gente chama fisiopatológico, né, do tabagismo, que também vai ser observado na Covid-19. Então, quem tem infecção por Covid-19, os quadros mais complicados evoluem também, com hipóxia, com um processo inflamatório generalizado, com tendência à formação de trombos. A única diferença entre o fumante, né, esse quadro no fumante e na Covid, é que no fumante ele é um processo mais lento, que vai levar o fumante a ter um risco maior de infarto, de tromboses, de acidente vascular cerebral isquêmico. Já na Covid, essas alterações elas evoluem rápido e levam para um quadro de falência múltipla de órgãos, que a gente tem ouvido falar muito em várias pessoas que estão internadas na UTI grave com esse quadro. E aí, por que isso fumar é ruim nessa questão das alterações? Porque o fumante ele já vai estar com um terreno mais propenso a ter essas alterações do que um não fumante, porque ele já começa chegando na infecção com essas alterações que a Covid vai gerar. Então, ele vai ter um processo muito mais complicado, muito mais grave e muito mais rápido. Então, esse é um dos aspectos. Outro aspecto importante é que a fumaça também, ao gerar um processo inflamatório no pulmão, em vários órgãos do fumante, ela faz com que o organismo tenda a se defender, aumentando a expressão de uma enzima nas células, chamada enzima conversora de angiotensina. O que é essa enzima? A gente já ouviu falar por aí, ACE2, essa enzima. E essa enzima é exatamente onde o vírus coloca o seu material genético, onde ele se acopla nas células para colocar o seu material genético dentro das células, e lá dentro das células ele inverte o mecanismo de replicação das células para produzir novos vírus. São seus clones, que vão destruir essas células que têm esse receptor para invadir outras células que tenham também esse receptor. Então, quando o fumante ele tem uma expressão maior dessa enzima, desse que é receptor do vírus, ele tem uma maior, vamos dizer, vulnerabilidade à invasão do vírus nas suas células. E uma coisa importante é que quando a pessoa deixa de fumar, esses receptores, essa enzima, ela tende a desaparecer da superfície das células. A hipóxia, que eu falei lá atrás, né, que é causada pelo monóxido de carbono, 8 horas depois que a pessoa para de fumar, já tende a desaparecer. 24 horas depois que a pessoa deixa de fumar, a inflamação dos vasos sanguíneos, do endotélio, dessa parte interna, né, da camada interna dos vasos, e também a tendência de formação de trombos, ela tende a desaparecer. Então, assim, deixar de
super importante, os benefícios são quase que imediatos. Alguns demoram mais, como, por exemplo, o risco de doenças de infarto e de outras doenças cardiovasculares demoram 1 ano, 2 anos, mas esses efeitos que são a base da gravidade, né, do quadro da Covid-19, a hipóxia, a trombose, a tendência à formação de coágulos, trombos e a inflamação na parte interna dos vasos sanguíneos, a inflamação na árvore respiratória, nos pulmões, tende a desaparecer também no curto prazo. Então, deixar de fumar vale a pena, muito importante, principalmente nesse momento de coronavírus. Doutora Tânia, tem muita gente que não fuma, mas convive com o fumante. Essas pessoas, os fumantes passivos, também correm risco? Sim, o tabagismo passivo ele é reconhecido também como um fator causal de câncer de pulmão entre pessoas que não fumam, mas que respiram passivamente aquela fumaça que polui o ambiente fechado, infecções respiratórias, otites, né, que é infecção de ouvidos, principalmente as crianças que têm uma frequência respiratória mais rápida do que o adulto, então ela vai se intoxicar mais com aquela fumaça que polui ambientes fechados do que o adulto. O adulto também tem risco. Então, assim, as pessoas que ainda não conseguiram deixar de fumar, elas precisam não fumar dentro das suas casas. A gente sabe que nós estamos vivendo num momento de estresse, quem é dependente de nicotina muitas vezes vai sentir a necessidade de recorrer ao cigarro para lidar com o estresse nesse momento, mas é importante, primeiro, que se procure ao máximo reduzir o número de cigarros fumados, parar de fumar, que é a melhor opção, e, se não for possível, evitar fumar nos ambientes internos, ir para um jardim, ir para uma varanda, sem deixar que aquela fumaça entre dentro da casa, porque quem não fuma vai sofrer também riscos, vai ter processos inflamatórios nos pulmões, e esses processos inflamatórios nos pulmões de quem está inalando favorece também a infecção pela Covid-19. Uma outra questão importante é que a fumaça ela é um aerossol, né? A fumaça do tabaco é um aerossol que contém partículas respiráveis. São mais de 7.000 substâncias, grande parte delas são tóxicas, irritantes e são substâncias cancerígenas. E essas partículas que saem, né, da fumaça, né, que ficam ali no ar, que se depositam em alguns móveis, etc., elas podem recircular, né, dependendo da ventilação ali, e elas podem carregar o vírus também dentro de ambientes fechados. Ela pode transportar o vírus. Porque recentemente se descobriu, é importante a gente saber, né, a Covid é um grande aprendizado coletivo. Inicialmente a gente imaginava que a pessoa, quando estava tossindo ou espirrando, aquela saliva que caía ali no chão, ficava ali um pouco de tempo, não ia uma distância muito longa, era uma distância assim, 2 metros no máximo, por isso que essa recomendação de distanciamento de 2 metros, mas os estudos mais recentes mostram que só o ato de falar gera um aerossol. Então, se a pessoa está contaminada, né, pelo vírus, aquele aerossol pode transportar aquele vírus dentro de um ambiente fechado para uma distância muito maior, de até 8 metros. E, pensando nessa perspectiva, é plausível que a fumaça do cigarro que esteja circulando naquele ambiente também funcione como um veículo para levar o vírus para distâncias maiores do que os 2 metros que a gente imaginava inicialmente. Então, assim, muito importante não fumar, deixar de fumar, né? A primeira coisa. Se não consegue deixar de fumar, por favor, não fume dentro dos ambientes fechados. Procure fumar ao ar livre para evitar exatamente esse tipo de situação. Doutora, a Andresa Silva, nossa telespectadora, também tem uma dúvida sobre o fumo passivo. Vamos ver. Estamos vivendo em tempo de isolamento social. Como uma pessoa que mora com fumante pode se proteger do tabagismo passivo? Então, é a mesma coisa, né? A pessoa precisa primeiro estimular aquela pessoa
para que ela deixe de fumar. Às vezes a pessoa pode deixar de fumar sozinha, etc., mas muitas vezes ela vai precisar de apoio da sua família, porque às vezes ela tem a síndrome de abstinência, precisa de compreensão, de apoio, etc. Mas se ela não consegue, né, mesmo tentando, usando todas as estratégias que existem hoje para deixar de fumar, ela precisa, como eu já repeti, como eu já falei, fumar lá fora, fumar ao ar livre, para não contaminar os ambientes internos, não causar os danos que o tabagismo passivo já causa em não fumantes, já são bem conhecidos esses danos, e principalmente nas crianças. E também não aumentar o risco de quem não fuma, de ter complicações que podem gerar, se a pessoa for infectada pela Covid-19, um quadro mais complicado, mais grave do que as pessoas que não fumam. Uma última dúvida, doutora Tânia, em relação aos números alarmantes que a senhora mesmo comentou, né, dos jovens fumantes, cada vez mais cedo, adolescentes tendo acesso aos cigarros. Começa pelos narguilés, cigarros eletrônicos, uma dúvida que deixa eu só ver, a Carolina tem pra gente. Cigarros eletrônicos e narguilés elevam as chances de contágio do coronavírus? Por quê? Então, Carolina, sim, é plausível, os cigarros eletrônicos, da mesma forma que o cigarro comum, né? O fumante, ele tende a botar o cigarro, né, mão-boca, o tempo inteiro. Então, se ele está num ambiente que tem contaminação por coronavírus, que a gente não tem como saber, né, muitas vezes, na maioria das vezes, ninguém enxerga o vírus, mas é possível que você esteja num ambiente contaminado. Então, esse ato de colocar o cigarro na boca várias vezes, você pode estar levando também o vírus, né, se esse ambiente estiver contaminado. Isso se aplica também ao cigarro eletrônico, né, que é a mesma coisa, né, a pessoa está colocando vai dar aquela vaporada. E o narguilé nem se fala, principalmente porque ele é de uso coletivo, muitas vezes se compartilha o bocal. Então, nem pensar usar esses produtos. Quem não usa, pelo amor de Deus, não comecem a usar, principalmente os jovens que são alvo das propagandas e das estratégias dos fabricantes de cigarros comuns e cigarros eletrônicos. Uma coisa importante deixar claro que o cigarro eletrônico, dizem por aí que ele é menos nocivo do que o cigarro comum. Não é balela. O cigarro eletrônico, ele causa também lesões nos pulmões, inflamação nos pulmões. Então, assim, ele vai aumentar aquele processo que eu já falei de inflamação, igual o que acontece na Covid-19, vai tender a aumentar a formação de trombos. Então, quem usa cigarro eletrônico pensando que está diminuindo seus riscos, em relação à Covid, não é plausível que isso aconteça, porque além dessa questão do risco de contágio, você também aumenta o seu risco de, se infectado, ter um quadro mais grave. Então, é muito importante, isso também se aplica ao narguilé. O narguilé, inclusive, ele tem um volume de fumaça muito maior do que o volume de um cigarro comum. E existe uma coisa que a gente chama efeito dose-resposta. Quanto maior a intensidade da exposição, seja de cigarro em termos de números fumados, seja de volume de fumaça, como no caso do narguilé, que uma sessão equivale a quase a 100 cigarros fumados, maior é o risco de todas as complicações, seja do tabagismo, incluindo as complicações da Covid-19. Doutora Tânia, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Todas essas informações são importantíssimas para a gente. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição de vocês. O especial Coronavírus termina aqui. Continue com a programação da TV Justiça. Tchau, tchau.